Olá, você concorda que pequenos detalhes podem fazer toda a diferença? Bem, nós vamos analisar isso na história muito conhecida, mas que às vezes nós deixamos passar um detalhe por alto. A história de Dorcas, aquela mulher que era tão especial que foi ressuscitada após morta. Atos, capítulo 9, conta essa história. Diz assim: Dorcas era notável pelas suas boas obras. E aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Sabe que nós aprendemos uma primeira lição. O fato de nós fazermos o bem não nos impede de passar por situações desagradáveis e complicadas na nossa vida, como um problema de saúde, como uma doença, inclusive mortal. Mas vamos mais adiante. Diz assim: Todas as viúvas cercaram a Pedro chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorca tinham feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem e, ajoelhando-se, orou e depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. E aqui está o pequeno detalhe que, na minha opinião, faz toda a diferença. E dando-lhe ele a mão, ajudou-a a ficar em pé. Sabe, essa mulher já havia experimentado um milagre sobrenatural da ressurreição. E ela conseguiu se levantar, se sentar sozinha. Mas o apóstolo que havia orado por ela, o apóstolo que havia proferido palavras de bênção sobre a vida dela, foi também o apóstolo que estendeu a mão para ajudá-la a se levantar e ficar em pé. Sabe, você pode estar prestes a vivenciar, experimentar um milagre na sua vida ou na vida de alguém. Mas, assim como Deus tem a parte dele no milagre, nós também podemos ser a mão ajudadora de Deus. Talvez você esteja orando por uma pessoa que precisa se reerguer, que precisa retornar à vida, ressurgir mesmo. Talvez você esteja orando por uma pessoa que precisa vencer batalhas, que precisa se levantar, se erguer. E Deus está ouvindo, está disposto a atender essas orações. Mas o mesmo Deus que faz a parte dele em trazer ânimo e vida a essa pessoa, é o mesmo Deus que conta com a sua ajuda para estender a mão a essa pessoa e levantar. Sabe, eu vejo aqui três lições importantes na operação desse milagre. Primeiro, a oração. Segundo, palavras de bênção. Terceiro, a atitude de estender a mão e auxiliar nesse processo. Você sabe, eu trabalho com pessoas que precisam mudar o seu estilo de vida, pessoas que têm doenças que matam, não talvez de uma vez, mas que aos pouquinhos vai destruindo a saúde, vai destruindo a vitalidade, vai destruindo o ânimo, vai destruindo os relacionamentos. E essas pessoas precisam de oração, essas pessoas precisam de palavras de ânimo, essas pessoas precisam de uma mão ajudadora. E eu tento ser e fazer isso pelo máximo de pessoas possível, mas eu não estou com elas todos os dias. E eu tenho visto, experimentado muitos milagres na vida de algumas pessoas. E talvez essa bênção que Deus tem compartilhado comigo, Ele queira que você vivencie também. Que você ore por alguém, mas que você também venha em auxílio dessa pessoa, estendendo a mão e ajudando-lhe a ficar de pé. Esses dias eu vivenciei algo muito interessante de um homem que veio à consulta, decidiu pelo tratamento e quando ele chegou em casa, sua esposa disse que ele não iria conseguir, que ela não iria ajudá-lo. Ele voltou algumas horas depois, meio transtornado, dizendo que ele não iria conseguir, que a esposa dele tentou e não conseguiu, quanto profissional, ou com uma outra forma, ou com a mentalidade dela. E eu disse assim: meu irmão, vamos orar. É a única coisa que posso fazer por você nesse momento. E ali eu revisei as orientações, tentei tornar o mais simples e prático possível, e orando, pedindo a Deus força e mandando mensagem. E pela graça de Deus, esses dias ele me mandou uma mensagem dizendo assim: eu estou conseguindo e eu já eliminei 3 quilos. Não é sobre os quilos que ele está perdendo, mas é sobre se reerguer. Ele precisou de ajuda, ele aceitou ajuda. E eu pude experimentar e viver a alegria da vitória junto com ele. E talvez Deus queira
te dar a vitória e dar a vitória por alguém que você tem orado, que você tem buscado, que você tem pedido. Que você possa ser os joelhos que clamam por alguém, que você possa ser a boca que abençoa alguém e que você possa ser as mãos que se estendem para levantar e erguer alguém. Que Deus te abençoe e que você faça uma feliz semana.